você, seja bem-vindo ao canal TV DC e com as seguintes notícias do Brasileirão 2025. Flamengo empata com o Vasco e vê gordura em relação ao Palmeiras diminuir. Flamengo e Vasco empataram de 1-1 no clássico de hoje no Maracanã pela 24ª rodada do Brasileirão. Carrascal até fez seu primeiro gol pelo Flamengo, mas Rian igualou para o Vasco. O resultado aconteceu em um jogo no qual o Flamengo optou por não usar força máxima desde o início, preservando titulares, pensando na Libertadores. Com isso, o Flamengo chegou a 51 pontos, ainda líder do Brasileiro, com um jogo a mais do que o Palmeiras. Como a distância para o time paulista é de 2 pontos, o Palmeiras pode passar o Fla ao vencer o jogo, que tem atrasado. Ainda hoje o Fla pode ver ainda o Cruzeiro se aproximar e ficar 1 ponto atrás, mas com um jogo a mais. Já o Vasco segue pressionado, lutando contra o rebaixamento agora com 24 pontos, 2 a mais que o Vitória, primeiro time no Z4. Apesar da diferença técnica e do orçamento, o Flamengo empatou os 2 jogos que teve com o Vasco nesse Brasileirão. Na próxima rodada, o Fla visita o Corinthians domingo no Neoquímica Arena. Já o Vasco recebe o Cruzeiro sábado em São Januário, sem força máxima. Como tem jogo decisivo contra os Estudiantes pela Libertadores, o Flamengo resolveu não começar a partida com os titulares. Arrascaeta, Pedro, Samuel Lino, Varela, De La Cruz, Léo Pereira começaram no banco. Isso já desconfigurou a engrenagem do time e deu um ar de desmoralização do Fla para o clássico. Primeiro gol do Carrascal, mas mesmo sem um primor técnico de entrosamento, o Flamengo saiu na frente de forma relativamente rápida. Carrascal, em seu primeiro jogo como titular, aproveitou a sobra depois de um milagre de Léo Jardim e abriu o placar logo aos 11 minutos. Detalhe da jogada. Foi a sequência um chutaço do Cebolinha que explodiu no travessão e depois a defesa absurda do goleiro vascaíno. Mas na terceira tentativa, o Fla se deu bem. O gol nasceu pelo lado direito do ataque do Fla. Fernando Diniz montou uma estratégia especial para o setor. Sem a bola, Nuno Moreira virou praticamente um lateral, acompanhando Royal na marcação. Na prática, o Vasco se defendeu com linha de 5. O Vasco reagiu pelo alto, mas intenso nas disputas e na ação, o Vasco tratou logo de reagir. Fugiu das tentativas de pressão do Flamengo e passou a pressionar o rival. As chances mais claras saíram pelo alto. Rossi fez uma defesa espetacular depois de uma cabeçada de Puma, aproveitando a cobrança de escanteio. Mas em outra batida pelo lado esquerdo, a defesa do Flamengo cochilou. Ian ganhou de Carrascal e testou por cima do Rossi, empatando o clássico aos 29 minutos. Contusão. O lance feio do primeiro tempo foi o choque de cabeça entre Barros e Robert Renan, no impacto de ganhar uma disputa de Bruno Henrique. Os dois bateram na cabeça. Robert Renan levou o pior e foi substituído por contusão. Prevaleceu a decisão do médico do Vasco. O Flamengo volta diminuindo. No segundo tempo teve um Fla mais eficiente na pressão. O Vasco até trocou Nuno Moreira por Andrés Gomes para manter a dedicação da marcação e ter pernas descansadas para o contra-ataque. Mas esses domínios do Flamengo ainda tinham cara de time reserva. Felipe Luiz, então, aos 20 minutos, já tinha colocado Samuel Lino, Pedro e Arrascaeta em campo. Saul acertou uma bola na trave logo em seguida, depois de uma saída errada de Léo Jardim com os pés. Diniz ficou alucinado com o goleiro. A fluidez dos passes do Fla na entrada da área melhorou, mas o Vasco ia se salvando como podia. Pedro, por exemplo,
teve uma chance boa dentro da área, depois de um bate e rebate. Por pouco, a bola não entrou. Tensão no fim. O Vasco tirou Veguete e Coutinho, na tentativa de revigorar o time para o contra-ataque. O Fla seguiu em cima até meados dos 30 minutos. Vendo que o rival não dava um golpe fatal, o Vasco passou a acreditar mais na virada. Guardou o fôlego para uma pressão final e assustou com o Matheus França. Quase a lei do ex. O jogo ficou muito aberto. Ao fim, um empate que não resolveu a vida de ninguém, mas pelo menos dá ao Vasco o gosto de atrapalhar a vida do Fla na briga pelo título. Ficha técnica: Flamengo 1, Vasco 1, local: Maracanã, Rio de Janeiro. Data: 21/9/2025, às 17h30. Árbitro: Rafael da Silva Alves. Assistente: Rafael da Silva Alves e Maria Mastres Moreira. Cartões amarelos: Ayrton Lucas, do Fla, Barros Lucas Oliveira e Rian, do Vasco. Gols do Carrascal, 11 minutos do primeiro tempo, e de Rian, aos 29 do primeiro tempo. Flamengo: Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo, Ayrton Lucas, com entrada de Vinha, Alan, Saul, Carrascal, com entrada de Arrascaeta, Plata, com entrada de Luiz Araújo, Cebolinha, com entrada de Samuel Lino e Bruno Henrique, com entrada de Pedro. Técnico: Felipe Luiz. Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Roberto Renan, com entrada de Lucas Oliveira, Uma Rodrigues, Hugo Moreira, Barros, com entrada de Matheus Cancão e Coutinho, com entrada de Davi, Nuno Moreira, com entrada de Andrés Gomes, Ian e Veguete, com entrada de Matheus França. Técnico: Fernandinho.